Olá, boas-vindas a este guia definitivo. Para quem já ouviu falar da linguagem de programação Rust, mas bateu aquela intimidação de por onde começar, bom, essa análise foi feita sob medida para resolver exatamente isso. Hoje, a ideia é desmistificar todo o processo de configuração inicial e explorar as ferramentas de construção dessa linguagem que tem simplesmente revolucionado o desenvolvimento de software. E não é só sobre instalar um programinha, não. É sobre entender de verdade como o ecossistema funciona, desde o primeiro comando no terminal até um gerenciamento super profissional de projetos. Com todo esse hype em cima dessa linguagem que é incrivelmente rápida e segura, surge uma pergunta super natural. Afinal, o que é preciso para se tornar um programador Rust? A resposta é bem mais acessível do que parece. Não tem mágica nenhuma, só precisamos de um mapa claro das ferramentas certas e dos conceitos básicos. E é exatamente esse mapa que a gente vai traçar aqui, passo a passo, construindo uma base bem sólida para qualquer projeto futuro. O nosso roteiro para hoje é super direto. Primeiro, a gente passa pela instalação do Rust. Depois, vamos ver a anatomia de um programa. Aí entra a parte de compilar e executar o código. Em seguida, vamos introduzir uma ferramenta incrível chamada Cargo. E, por fim, como construir o projeto para lançamento. Então, vamos começar do começo, a instalação do Rust e os nossos primeiros passos na linguagem. Mas espera aí, antes mesmo de encostar no terminal, vale a pena conhecer um termo bem legal, Rustation. É um apelido super divertido que a própria comunidade adotou para quem usa e programa em Rust. E o mais interessante aqui é que o ecossistema do Rust não é feito só de código de máquina frio, sabe? Tem toda uma cultura super acolhedora e amigável por trás. Então, passar por essas etapas de instalação de hoje é praticamente a iniciação oficial para se tornar um Rustation. Certo, vamos colocar a mão na massa. O processo de instalação se resume a 3 passos bem simples. A jornada começa com o RustUp, que é a ferramenta oficial de linha de comando para gerenciar as versões do Rust. É com ele que a gente baixa a versão estável mais recente. Depois, o segundo passo é absolutamente crucial. Garantir que temos um linker. O Rust precisa desse programa para juntar todos os arquivos compilados em um executável só. No Windows, geralmente estamos falando das ferramentas de build do MSVC, lá do Visual Studio. Já no Linux ou no macOS, um GCC ou um Clang resolvem o problema rapidinho. E para fechar, o terceiro passo é a prova de fogo. É só digitar rustc/version no terminal. Se o número da versão aparecer na tela, pronto, sucesso total. Agora que a casa está arrumada, vamos para a seção 2, explorar a anatomia de um programa através daquele clássico que não pode faltar, o Hello World. E aí está o atemporal Hello World. É super importante prestar atenção na estrutura desse pequeno trecho de código. A declaração fn serve para criar uma nova função chamada main. Um detalhe super vital aqui, essa função main é especial porque ela é sempre, sem exceção nenhuma, o primeiro código a ser executado em qualquer programa Rust. Ela não recebe nenhum parâmetro e, nesse nosso caso, não retorna nada. E já que estamos olhando para o código, vamos quebrar as regrinhas e convenções que a gente acabou de ver. Primeiro, a comunidade Rust adota um padrão de indentação usando 4 espaços. É o fim daquela velha guerra das tabulações. Segundo, o corpo inteiro da função precisa obrigatoriamente estar abraçado por chaves. Terceiro, e isso costuma pegar muita gente de surpresa. Olha só aquele ponto de exclamação no println. Aquilo ali indica que não estamos chamando uma função normal, mas sim uma macro do Rust. Se fosse uma função comum, a exclamação não estaria lá. E o quarto ponto é que a grande maioria das linhas de código em Rust expressa uma ação e precisa terminar com um ponto e vírgula. É uma sintaxe muito limpa, mas não dá para negar, é bem rigorosa. Avançando para a seção 3, é hora de falar sobre compilar e executar o código, e como isso gera binários completamente independentes. Isso tudo ilustra muito bem uma diferença gigantesca de paradigma no mundo da programação. Quem vem de linguagens dinâmicas, tipo Python ou Ruby, está super acostumado a rodar um arquivo com um único comando e pronto. Mas o Rust é uma linguagem compilada antecipadamente, o que a gente chama de ahead of time. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que, quando usamos o comando rustc-main.rs, a etapa de compilação é totalmente separada da execução. O resultado é um arquivo binário independente, tipo um main.exe no Windows. E o poder disso é absurdo. Dá para pegar esse arquivo executável e entregar para qualquer pessoa, e ela vai conseguir rodar o programa perfeitamente, mesmo que nunca tenha instalado o Rust na máquina dela. Essa é, sem dúvida, a grande vantagem que faz valer a pena essa etapa extra de compilação. Bom, chegamos na seção 4. Vamos introduzir o cargo, que é o sistema de build que muda todo o jogo. Pensa num contraste enorme. Ficar rodando o compilador Rust-C manualmente para cada pequena alteração e ter que gerenciar um monte de arquivos na mão, nossa, isso vira um pesadelo num piscar de olhos. É aí que o cargo entra em cena.
Ele é o sistema de build e o gerenciador de pacotes nativo do Rust e chega para resolver toda essa parte tediosa da compilação manual. O cargo orquestra o processo inteirinho, baixa as bibliotecas de terceiros de forma automática e ainda força uma estrutura de diretórios super organizada. Na vida real, para qualquer projeto sério, o cargo não é só uma ferramenta útil, ele é praticamente obrigatório. Funciona assim. Quando a gente roda um simples cargo new, a ferramenta já monta a base perfeita para o projeto. O coração de tudo isso é o arquivo de configuração cargo.toml. Aliás, toml significa Tons Obvious Minimal Language. Bem curioso, né? Lá dentro, a gente tem a seção do pacote, que diz quem somos, versão, edição, e a seção de dependências, que lista o que vamos precisar do mundo exterior. E no universo Rust, esses pacotinhos de terceiros são carinhosamente chamados de crates. Outra coisa super importante é que o cargo exige muita organização. A pasta principal, a raiz do projeto, fica só para arquivos de configuração e coisas de licença. Todo o código-fonte tem que morar dentro da pasta SRC. É aquela história, um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar. Agora, vale a pena decorar essa verdadeira cola com os comandos essenciais para o dia a dia. Primeiro temos o cargo build, que compila o código e joga o resultado lá numa pasta chamada target/debug. Depois vem o queridinho, o cargo run. Ele é fantástico porque já compila e roda o programa de uma vez só, poupando um tempão. Mas olha só, a grande sacada é, e quando a gente só quer saber se o código está certinho, sem ficar esperando a geração do binário? É para isso que o cargo check existe. Como ele pula toda aquela etapa pesada de criar o executável final, ele é assustadoramente rápido. A verdade é que a gente acaba rodando o check dezenas de vezes enquanto escreve o código, e guarda o build mesmo só lá pro final. E finalmente a nossa seção 5, construindo para lançamento e tirando o máximo de otimização do código. O cargo tem perfis de construção diferentes por razões muito boas. Até agora, usando só aquele comando de build padrão, a gente estava no perfil de debug. Ele prioriza a velocidade do próprio compilador para a gente poder testar tudo rápido enquanto desenvolve, mas o código gerado em si não tem nenhuma otimização de performance. A história muda de figura quando a aplicação está pronta para ir para o mundo. Aí a gente adiciona a flag -release. O compilador vai suar a camisa e demorar bem mais para terminar o trabalho, mas o resultado final é um código extremamente otimizado que vai morar na pasta target/release. Fica aqui uma regra de ouro absoluta. Sempre, mas sempre mesmo, que for medir o desempenho ou fazer benchmarking de um programa em Rust, use o executável gerado pelo build de release. E com isso, a gente completa essa caminhada, saindo do zero até ter um ambiente profissional configuradinho para o Rust. Passamos pelo compilador rigoroso, entendemos a magia dos binários nativos e vimos o poder absurdo que é ter o cargo cuidando de todas as dependências e do build inteiro. A base está totalmente pronta. A provocação final que fica para nós é, com essas ferramentas tão incríveis fazendo o trabalho pesado, qual vai ser o próximo sistema complexo ou, quem sabe, aquele jogo inovador que vai ganhar vida através dessas linhas de código? A barreira de entrada já caiu, agora o limite é literalmente a imaginação. Muito obrigado por acompanhar essa análise e bons estudos nesse mundo sensacional do Rust.